Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Sua bondade vivifica o povo santo para os céus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 2. Assim diz a palavra do Senhor. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Hoje gostaria de dar uma palavra aos homens, mas que serve de modo geral a todos os cristãos. A palavra de Deus nos diz que, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, em 2 Timóteo 1,7. É necessário ter controle de si e firmeza no ensino, com amor e equilíbrio. Aos homens foi dada essa incumbência de preservarem a doutrina, preservarem a fé, preservarem a família. E para isso precisam buscar certas características que podem capacitá-los a exercer o seu trabalho tanto na área espiritual, na igreja, como na família. Para os homens, seguem características que servem para revelar quem realmente são homens cristãos. Sim, porque não é cristão quem o afirma com a boca, mas com as atitudes. Pouco vale o belo falar se as atitudes não acompanham esse ensino. Então, os homens, nesse momento, são orientados a serem moderados. Alguém que porte-se sempre com sobriedade e equilíbrio, prudência e ordem. Alguém que se contém em momentos de pressão e não age simplesmente por impulso. Alguém moderado ou equilibrado é alguém que controla a si mesmo e não o outro. Essa é uma das características exigida daquele que almeja pastorear o rebanho de Deus. Alguém que não consegue controlar a si próprio não é apto para cuidar do rebanho de Cristo. Então, antes de cuidar dos outros, é necessário cuidar da própria vida e da própria conduta. Outra característica que o Espírito de Deus, através de Paulo a Tito, nos ensina é que os homens devem ser dignos de respeito. Sobriedade e moderação envolvem não agir por impulso. Ser digno de respeito é alguém que merece ser honrado, respeitado pelo seu bom caráter, ou seja, alguém que vive de acordo com o que fala. Bem simples assim. Caráter é aquilo que você é. Reputação é aquilo que as pessoas dizem que você é. Portanto, cuide do seu caráter, para que aquilo que as pessoas falam a seu respeito ou da sua reputação não difame o bom nome que você carrega.
Nos tornamos dignos de respeito quando nossas palavras são vistas em nossas atitudes. É importante que isso nos leva a uma outra característica, que é a sensatez. Um homem insensato é um homem desequilibrado e por isso lhe falta a dignidade para o respeito. Insensatez significa na falta de sensatez. E o homem sensato ou a sensatez implica também num comportamento moderado. Alguém que sabe exatamente o que é melhor, agindo sempre com bom senso e serenidade. Na juventude, às vezes falta a sensatez. Por isso que o homem mais velho precisa ser exemplo para o mais novo. Porque na juventude simplesmente se faz e depois se pensa. Algumas decisões, ações insensatas da juventude carregam consequências para o resto da vida. Tudo isso por conta de um comportamento inadequado e a falta de bom senso. Não que seja correto, mas quando vemos um jovem agindo com insensatez, é compreensível. Não digo correto, mas compreensível. Mas quando um homem maduro ou de mais idade age com insensatez, é inaceitável. Já deveria ter aprendido. Felizmente, Deus não quer saber do que fizemos no passado. Ele nos perdoa sempre. Mas lembre-se, Ele não tira as consequências de nossa insensatez. Por isso, tenhamos um comportamento moderado, adequado, que possamos pensar antes de agir e falar. Tudo isso nos prepara para sermos sadios espiritualmente. Paulo fala que os homens devem ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Ser sadio na fé significa alguém que conhece a verdade. Existe uma fé verdadeira que vem através do conhecimento da verdade. E a verdade é o próprio Jesus, é o conhecimento de Jesus, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse: aprendei de mim. E disse também: façam como eu fiz. Aprendemos de Jesus para fazer e agir como ele, para que deste modo alcancemos moderação, sensatez e o respeito das pessoas, ao verem que vivemos aquilo que pregamos. Não basta ter a fé verdadeira, é necessário vivê-la. Mas também é necessário sermos sadios no amor. O que significa ser sadio no amor? Enquanto ser sadio na fé é alguém que conhece a verdade, ser sadio no amor é alguém que pratica a verdade. Jesus ensinou muito sobre amor uns aos outros. Quem não pratica a verdade não tem como alcançar um amor sadio, pois está sempre amando com interesse e de forma egoísta, revelando que ainda está doente, espiritualmente falando. Por isso, Paulo apela para que Tito ensine sobre essa necessidade aos homens mais velhos, a fim de serem exemplos de amor sadio aos mais jovens. Ainda assim, é necessário ser sadios na perseverança. Alguém que permanece na verdade. Quantas pessoas já não conheceram a verdade, mas não permaneceram na verdade e hoje estão enfermas espiritualmente falando.
Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 4, nos revela: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perseverança é o quinto passo do plano de salvação de Deus. É necessário crer, se arrepender, confessar, batizar. Mas depois é necessário perseverar. Então vamos ser sadios na perseverança e permanecer na verdade. Homens de Deus são homens moderados, equilibrados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, pois sabem e aceitam de bom grado que sua responsabilidade é servir de modelo para os mais novos. Aqueles que são portadores da palavra precisam urgentemente pensar nessas coisas, a fim de que a maturidade seja alcançada por meio do ensino e da prática da palavra de Deus. É necessário ter coragem para buscar a medida da plenitude de Cristo. E não devemos ter um alvo menor do que esse, se proclamamos fé em Jesus. Pois está escrito: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Não se engane, Deus espera que vivamos aquilo que pregamos. Que Deus te abençoe. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Ele é o nosso Pai, Deus fiel.